Fala, imigrantes, Maurício Oliveira, mais uma vez com vocês nesse canal abençoado que vocês já conhecem, Imigrantes de Valor. Meus amigos, hoje com uma notícia fresquíssima para todos vocês, no Jornal de Valor para Imigrantes de Valor, eu quero trazer uma notícia que, além dela ser fresca, ela não vai ser uma notícia de curto prazo, não, ela vai ser uma notícia ainda que vai durar por muito tempo, então fique atento, porque não vai passar em uma semana, você já esquece essa notícia. Pelo contrário, você vai aguardar isso e observar muito bem. Seja você que já está em Portugal, seja quem está com planejamento para vir em Portugal. Mas lembre-se de deixar aquele like, nos ajude aí, fortaleça o nosso trabalho, apoie o nosso trabalho apenas com um like. Comenta aí depois o que você vai achar dessa notícia, né? Compartilha com algum conhecido seu e se você é novo no nosso canal, se inscreve e já ativa o sininho da notificação. Essa é a sua forma de agradecer, tá bom? De fortalecer o nosso trabalho. Mas vamos lá, como eu já falei, essa notícia ela vai durar por muito tempo, então nós precisamos ficar muito atento, pessoal, principalmente algo que eu quero comentar aqui no final de eu ler essa matéria. Mas diz assim, vamos lá, Montenegro aponta como grande prioridade, entre aspas isso, uma observação, como grande prioridade criar programa de capacitação de imigrantes. Olha só. Agora, quem que é Montenegro, pessoal? Procura aí, você que está vendo essa matéria, veja quem é Montenegro, veja o rosto dele. Mas olha só, e eu vou adiantar um pouco aqui, mas vocês podem conhecer mais, principalmente sobre esse partido político aqui em Portugal, porque ele é o líder do PSD. A demografia, aí a matéria diz assim, para o líder do PSD, a demografia é um problema, está entre aspas, que se está a negligenciar em Portugal, ao qual é preciso dar atenção. Então, eu entendo que quando ele fala que é um problema, porque nós sabemos que há uma defasagem, né, na questão de filhos, né, hoje em dia no Ocidente. Hoje os casais às vezes têm um, dois, quando tem filhos, não é isso? Uma boa parte também acaba saindo do próprio país, daqui de próprio Portugal mesmo, vão para outros países da Europa que pagam melhor, que tem uma condição melhor de vida, nesse sentido principalmente financeiro. E o que acontece no terceiro ponto é que está tendo uma grande entrada de imigrantes também em Portugal, como em muitos outros países da Europa. Só que nós sabemos que Portugal é movido, pelo menos com a força braçal, ou os próprios empregos que os nativos não querem ou não aceitam, pelos imigrantes. Primeiro porque os imigrantes vêm dispostos a trabalhar e trabalhar muito e se sujeitam ou aceitam salários baixos. Nós sabemos que Portugal é um dos países com um dos menores salários baixos da Europa. Então muitos imigrantes chegam aqui dispostos a trabalhar em muitos trabalhos braçais, construção civil, área da hotelaria, restauração, e recebem pouco, tá certo? É claro que em comparação aos próprios países desses nativos, desses imigrantes, pode ser um pouquinho melhor? Pode, mas ainda assim, para o custo de vida, porque a gente está morando aqui, a gente não ganha em euro e gasta em real, a gente ganha em euro e gasta em euro. Mas vamos lá, então, depois de observar essa questão que para ele é um problema, só que Portugal depende da força dos imigrantes, inclusive muitos países da Europa dependem da força braçal dos imigrantes, vamos continuar a matéria pensando o seguinte, porque diz assim, pessoal, essa matéria, eu vou até deixar o link na descrição, que eu encontrei no cnnportugal.iol.pt. Aí a matéria continua dizendo assim, o presidente do PSD apontou como grande prioridade, está entre aspas, para o médio prazo, criar um verdadeiro programa nacional de capacitação, acolhimento e integração de imigrantes para fazer face à crise demográfica de Portugal. Então, Portugal está com uma crise demográfica, como eu já falei, muitos jovens acabam saindo daqui, ou muitos que já saíram anos atrás continuam morando em outros países porque ganham muito melhor, né? Então, saem daqui e criou essa questão de
crise demográfica em Portugal. Hoje tem muitos imigrantes porque também Portugal precisa. Hoje em dia, se os imigrantes saíssem do país, precisassem sair do país ou tivessem condições melhores de voltar para os seus países, é bem capaz que Portugal, como alguns outros países, quebra, tá certo? Por falta de mão de obra. Embora ele venha falar de questão de qualificação, mas vamos seguir a matéria. Aí continua assim, entre aspas, pessoal. Do meu ponto de vista, dizendo o líder do PSD, ok? O senhor Montenegro. Aí ele fala assim, do meu ponto de vista, se tivesse que vos alencar a grande prioridade que eu vejo no médio prazo, eu investiria em conseguir, enfim, de alguma maneira de desenhar e ter depois o apoio social e político para o incrementar um programa, de capacitação de imigrantes desta envergadura, apontou Luiz Montenegro, no Porto, ao discursar num jantar da Associação Comercial da cidade. Olha só, mas tudo bem. Então ele fala nessa questão de capacitação de imigrantes. Mas vamos continuar a matéria. O líder do PSD salientou que se não houver um verdadeiro pacto nacional para se poderem, nos próximos anos, desenvolver mecanismo de atração de mão de obra, de pessoas, e quanto mais novas, tá vendo? Isso, observe, por isso que eu falo que essa matéria vai render muito tempo ainda. Então ele fala, nos próximos anos desenvolver mecanismo de atração de mão de obra, de pessoas, e quanto mais nova, melhor. A questão não vai se resolver por obra mágica de alguém. Por isso eu tenho defendido, nós temos de não perder mais tempo em definir, criar, implementar um verdadeiro programa nacional de capacitação, acolhimento e integração de imigrantes, disse. Olha, eu ia deixar no final aí, mas eu vou comentar logo, antes que eu esqueça e a língua tá coçando, porque assim, então quer dizer, eles vão ou eles pensam num projeto de qualificação de imigrantes, de mão de obra especializada para o interesse deles, e quanto mais nova, melhor. Quer dizer o quê? Pessoas com uma certa idade pode ser descartada, pode ser até proibida de entrar no país futuramente. Isso é um pensamento, tá certo? Como isso é um pensamento dele, ele não é o líder especificamente do país, então ele só está com ideias, mas lembra-se que toda ideia de um contamina dois, de dois, quatro, e assim vai por diante, daqui a pouco contamina, e muita gente, melhor dizendo, começa a pensar assim. E aonde vem os projetos de lei, aonde vem os decretos, e acaba tendo essa questão. Então, olha só, e nós observamos hoje, pessoal, porque muitas pessoas que entram no país, segundo a visão deles, se não for qualificada, elas entram porque ainda assim o país precisa e ainda assim o país permite. Porque se o país não precisasse, não permitiriam entrar, tá certo? Então nós temos que tomar um grande cuidado com esse tipo de discurso, porque de um vai contaminando, vai inflamando outros, tá certo? Agora, vamos pensar e vamos nos qualificar por questão própria, não por medo. É claro que quanto melhor você está em uma profissão, em um país, em uma cidade, seja no seu próprio país, seja fora do seu país de nascimento, melhor é para si próprio. Não por causa de uma questão como essa. Mas como eu já disse, ele não é o líder do país, mas é um pensamento que nós temos que nos alertar. Então, nós precisamos tomar um grande cuidado com isso. Porque, como ele já disse, eu li aqui, por isso eu tenho defendido, palavras dele, nós temos de não perder mais tempo em definir, criar, implementar um verdadeiro programa nacional, de capacitação, acolhimento e integração de imigrantes, diz. Como essa questão atual, pessoal, de visto para procura de trabalho, necessidade de pessoas de imigrantes para trabalharem aqui, só pensam no lado do país, mas muitas vezes não se pensa no lado do imigrante. Porque o maior conflito atual aqui em Portugal não é questão de trabalho. Raríssimas pessoas vão chegar aqui e não vão conseguir trabalho. Raríssimos, pouquíssimos não vão conseguir um emprego. Vai ter os seus próprios motivos, mas é pouquíssimos, pode não conseguir. Agora, se a pessoa estiver disposta a outras áreas,
Acho que ninguém ficaria sem trabalho. Agora, o grande problema de Portugal, o grande paradoxo em aceitar imigrantes, seja qualificado ou desqualificado de acordo com essa fala desse senhor, são os arrendamentos. Está se falando em receber, mas não está se falando em dar moradia, uma condição digna para os imigrantes. Constantemente entro em contato com pessoas precisando de vários tipos de arrendamento. Hoje mesmo me ligou um rapaz de uma outra nacionalidade pedindo arrendamento. É a terceira vez que esse rapaz me liga. A gente trabalhou junto e até hoje ele me liga. Mas vamos continuar aqui. A demografia para o líder do PSD é um problema que se está a negligenciar. Isso é fala dele. Quer dizer, aí já é uma briga política porque fica um partido criticando o outro. Conforme nós vemos no Brasil, aqui também tem isso. Um cidadão de um partido critica o plano de governo do outro, critica o líder do outro, critica quem está no poder, e assim a gente vai vendo também que não é diferente do nosso país Brasil. Eu vou deixar a matéria aqui, pessoal, para vocês verem o link, vou deixar o link para vocês continuarem aqui, porque o vídeo já passou um tempo bom, não quero prolongar, mas fiquem atentos, pessoal, né? Lembra que eu falei? Se qualifique por vontade própria, por necessidade própria, por projeto de vida próprio, porque a gente não sabe no futuro. E é claro que quanto mais qualificado vai ser bom para você no próprio país de origem, onde você nasceu, como também fora, tá? Mas eu trouxe essa notícia aqui porque isso aqui me chamou muita atenção, essa questão de qualificar imigrantes, essa questão de definir, criar, implementar um verdadeiro programa nacional de capacitação, acolhimento e integração de imigrantes. Tá bom, meus amigos? Não se esquece de deixar aquele like, comenta aí o que você achou desse vídeo, tá bom? Compartilha aí com alguns dos seus amigos, se inscreva se você é novo e se prepare e esteja atento às próximas notícias no Jornal de Valor para Imigrantes de Valor. Deus abençoe e até o próximo vídeo.